Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um VB Podcast nessa noite de terça-feira. É um prazer receber vocês aqui nesse podcast que está na sua segunda temporada, gravado e transmitido ao vivo aqui da cidade de Janaúba, Minas Gerais. Hoje a gente está num novo estúdio aqui, desde o começo do ano a gente está nesse novo estúdio de podcasts, que é exclusivo para gravação e transmissão de podcasts e talk shows. E é um prazer sempre receber vocês, seja no ao vivo, seja no gravado, seja no vídeo que fica aqui no YouTube e nos cortes que vão para o nosso @cortesvppodcast no Instagram. Pessoal, sempre agradecendo aos telespectadores e também às empresas que patrocinam esse podcast, que fazem esse podcast acontecer, o Estúdio Victor Pimentel, que faz a gravação e transmissão, e toda a gestão de mídia desse podcast. Agradecer sempre ao pessoal da equipe que está aqui atrás das câmeras, o Luan, o Junei, a Grace, todos que fazem isso aqui acontecer. É um estúdio de foto e vídeo para empresas e pessoas há quase uma década aqui em Minas Gerais, um dos 10 maiores do estado. Sempre um prazer receber vocês. Olha lá, ó, há quase uma década salvando memórias valiosas. Salvar memórias valiosas, Bartão. A gente tem umas coisas boas na vida da gente, tem que salvar, mano. Foto que salva tudo, né? Aprender isso aí. Top 10 estúdios de foto e vídeo de Minas Gerais. É isso, Estúdio Victor Pimentel, tem um site, estudiovictorpimentel.com, você entra lá e conhece o nosso trabalho. Tem o Instagram também. Também o Instituto Pilares, que está com a gente desde o início. Você que está buscando uma evolução aí na sua área profissional, quer fazer um curso técnico na graduação, pós-graduação, você vai entrar iepilares.com.br e conhecer a nossa grade de cursos, que é extensa e quase que infinita. Tudo no EAD, você fazer no seu tempo, com um valor justo pelo aprendizado que você vai ter. Acesse aí no QR Code que está aqui na tela, o site oficial do Instituto Pilares. Sempre lembrando do Alameda 29, churrascaria, que está com a gente desde o início do podcast, desde a primeira temporada. Agradecer ao Jarbas e família Rodrigues que estão com a gente. Aqui em Janaúba, de segunda a segunda tem almoço e de segunda a sábado... Opa, almoço é todo dia, né, Luan? É. Então, tem segunda, almoço tem segunda. É de segunda a domingo... Não, de terça a domingo tem o bar à noite. Mas de segunda a segunda roda o almoço sem parar. Sem contar do rodízio de pizza toda terça-feira. Hoje mesmo tem rodízio de pizza lá na Alameda. Eles estão todos lá assistindo. Peça agora o seu delivery pelo QR Code na tela. Vamos lá? Vartan, como é que você está? Seja bem-vindo a mais um programa. Tá graças a Deus, tudo bom, tudo ótimo. A gente tem a segunda temporada, tivemos alguns convidados de fora da região. Sim. E agora a gente volta para a região nossa. Agora vamos voltar para Janaúba. Sim. Convidados. Vamos lá. O convidado de hoje é de Janaúba, Minas Gerais, né, André? Seja bem-vindo, André Medeiros. Criado aqui. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Um pouco nervoso, né? Tá nervoso? A gente fica um pouco, né? Me ajuda aí. Temos medo de amar. Já. Eu te conheço, a gente fica um pouco nervoso. Mas vamos lá, mas estamos aí preparados e feliz, né? Eu sempre tive vontade de estar aqui, cara. Que isso? Que bom. É verdade, é porque quem vem aqui tá trazendo algo relevante para a nossa região ou tá se destacando em alguma área específica, né? Muito bem. Então mesmo. Um Isso quer dizer alguma protagonista. coisa, né? Não sei. Não sei ao certo porque eu fui chamado, mas aqui estou. Protagonista. Na verdade, o Luan perdeu uma aposta, tinha que chamar alguém. Assim. Nossa. Vou chamar esse Obrigado, cara. Ana, obrigado. Tô brincando. Te devendo claro uma que coca. Vamos lá, cara. Protagonistas da região. Protagonistas. Então, você está destacando em alguma área, salta aos olhos, a gente chama pra gente trocar uma ideia e entender o que está acontecendo. Qual a fórmula, né? Vamos lá. Hoje você está aqui em Janaúba, né? Um pai, casado. Eu quero que você conte um pouco do início disso aí, cara. Seu pai tem um vasto histórico na cidade, né? Tem. Né? Nossa família é enraizada aqui, criados aqui. Meu avô, né, era comerciante aqui, foi juiz de paz. Então, Qual o nome dele? Antônio Medeiros. Todo mundo conhece ele, que ele bebia cerveja quente, uma caixa de cerveja quente, assim. Estilo alemão. Então, e minha família é muito conhecida e meu pai passou um tempo fora, mas depois voltou. E aqui ele começou o seu trabalho, né? E o trabalho dele mexe com muitas pessoas e assim ele foi conhecido. E eu comecei a trabalhar com meu pai, porque o sonho da vida dele é que alguém seguisse a carreira dele. Qual é a carreira dele? Meu pai é topógrafo, né? Topógrafo. Faz levantamentos. Meu padrinho é topógrafo também. Guru. Guru. Conheci, trabalhei junto com o Guru. Aprendi a desenhar lá, né? Nesse período que eu trabalhei com meu pai. Fazer AutoCAD. AutoCAD naquela época era uma coisa boa, rapaz. Isso. Nem todo mundo sabia. Eu quase virei topógrafo. Por uma Sério? letra. Trabalhou com Guru? Não, que eu virei fotógrafo. Tá. Por uma letra eu virava topógrafo. Eu sou letra. Eu entendi. Vai lá, segue. Por que começou você não gostava do AutoCAD? Não, cara, eu gosto.
Não gostava, eu vou falar a verdade. Meu pai não assiste mesmo, ele não tem internet. Eu não gostava, mas meu pai me levou para trabalhar muito cedo, né? Então, comecei a trabalhar com meu pai e 9, 10 anos, e o trabalho era pesado. Eu não gosto do sol, né? Minha pele não é sensível ao sol. Sim, claro. E aí, o trabalho do meu pai era pesado, era no mato, né? Que ele trabalha até hoje. O hobby do meu pai é trabalhar, né? Qual o seu hobby? O hobby é tal. Trabalhar. Meu pai é trabalhar, cara. Sem trabalho, ele ficou uma época sem trabalhar, ele ficou mal, muito mal. Né? E aí ele voltou a trabalhar agora por hobby. Dá pra você ver. Né? Já tá aposentado, já Perfeito. tem ali a rendinha dele. Mas ele me levou para trabalhar muito cedo e aí eu comecei. E era o que eu tinha na vida, 9, 10 anos, 11 anos já na adolescência ali, batendo piquete, medindo lote, passava as meninas da escola, a gente não, o trabalho é digno, né? E é muito bom, mas naquela época, né? As meninas não entendiam isso, o pessoal zoava a gente. Eu tenho a teoria que o adolescente é o pior ser humano que existe, cara. Tá nem aí, cara. Adolescente. Na época nossa, mais ainda. Né? Pô, Que adolescente. era liberado, não tá nem que aí. era liberado. Mas eu comecei a ter noção do quanto era bom isso quando eu já tive ali mais velho um pouquinho, já 15, 16, eu saía da escola, trabalhava, saía meio-dia, trabalhava ali a tarde toda e à noite eu ainda desenhava. Então eu já tinha um dinheiro legal. Quando todo mundo juntava as moedinhas ali para pagar a coca, pô, eu já pedi uma coisa para comer. Né? Não, deixa que a coca eu pago. Eu comecei a ver que era uma coisa legal. Mas tudo que eventualmente eu conquistava, que como a gente começa a trabalhar mais cedo, o trabalho devolve. Claro. A gente tá falando isso, o que a gente planta, a gente colhe. Eu comecei a ter algumas coisas mais cedo do que as pessoas da minha idade. Mas tudo era associado a meu pai me deu. E aí minha vida começou muito cedo, né? Casei cedo, casei com 19. Casou com 19 anos? 19 anos. Sua esposa tinha quantos anos? 17. É quase que um crime, né? Isso? Mas foi um crime. A mãe dela pensou. Não, vamos mudar. Vamos mudar, você lembra, né? Deixa. E aí. Deixa. Comecei a ter. Só tá começando o podcast, né? Só tá começando. A gente já né? tem uma amizade, mas eu tenho que colocar o filtro do podcast aqui. Isso. Eu tô esquecendo do fio do podcast. Aí o que aconteceu que eu comecei a ter responsabilidades mais cedo e isso me incomodava muito, né? Tudo que a gente conseguia com esforço. Cara, era muito duro, sol quente. Tá certo que quando eu era menor, mossegava um pouquinho, né? Até 19 você tava com o seu pai? Um pouco mais. Caramba, você ficou um tempão com ele, ué. Toda a vida. E o sonho da vida dele é que alguém seguisse a profissão dele. E eu sou o único filho homem, ele queria que eu seguisse, né? Sim. E aí um dia isso me incomodou tanto que eu já tinha minhas responsabilidades, já tinha que levar a feira para dentro de casa e tal. Eu acordei de manhã, fui passar em casa, eu falei, não vou não. Ele que foi, tá ruim? Eu falei, não vou mais trabalhar com o senhor. Nossa. Ele falou assim, você vai trabalhar com o quê? Eu falei assim, eu não sei. Eu só sei que eu não vou mais trabalhar com o senhor. Que idade você tinha mais ou menos? Pelo menos por alto. 20 ou 21. Né? 20 e poucos anos, é. Eu sou ruim de dar. Você já tava 2 anos de casado quase. Nessa faixa. Cara, e aí eu saí. E o único serviço que eu consegui na época era de agente de endemias, né? Sei. Visitando as casas, jogando veneno. Exato. Sim. Eu comecei lá e tal. Desempenhei bem. Aí veio uma coisa legal da topografia, que lá eles fazem os mapas, mas de forma muito arcaica, né? Que é no papelzinho, você tem que andar. Aí eu ia fazendo. E me colocaram nessa função. Eu já trabalhei na topografia. Eu comecei fazendo isso lá. Com o tempo, vira alguma coisa legal em mim. E aí eu consegui ser fiscal sanitário. Aí eu já... Subiu um pouquinho. Eu usava um colete preto. Era legal. Aí a gente ia no supermercado. Mas eu sempre tive a vontade de empreender, né? Só que meu pai me segurava, porque ele já teve uma tentativa frustrada de empreender. Ah, tá. A experiência dele já influenciava sobre você, no caso. Ele era autônomo e trabalhava, mas para ele aquilo não era empreender. E eu abri algo, né? Não era legal. E ele sempre me segurava. Não. Eu sempre escutei muito meu pai e a minha mãe, né? E aí, mas a vontade vinha. Até que um dia eu estava lá sendo fiscal sanitário, só que esses cargos de prefeitura são muito instáveis, né? Entra prefeito, sai prefeito. Eu lembro que o prefeito, na época, ia trocar e era um cargo que o pessoal era cobiçado, de certa forma. Certo. Trabalhava só meio-dia, ganhava, na época, um salário que não era tão ruim. E aí, era cobiçado e eu sabia que ali... Aí eu, ia rodar. Mas eu já vendia alguma coisinha, né? Os meninos traziam
alguma coisa do Paraguai, jaqueta de couro, perfume e tal, e eu pegava na mão. Com o Everton? Com o Everton. Ah, cara. Everton, Matheus, então os meninos traziam... Naquela época, de escola quase saiu, eu lembro. Aquelas blusas da Polo com... Nossa, o Polo... O Polo quase o tamanho da blusa. Era, rapaz. Mas era bonito, né? É. E aí eu sabia pra revender nisso. Aí um dia eu revendi pra um cara que ele era gerente da James Motoshop. Sim. E aí ele me chamou, me convidou pra trabalhar lá. E aí eu falei, vamos, aqui já tava ruim mesmo, já ia acabar. Uhum. E era vendas, eu sempre me identifiquei com vendas. Eu falei, vamos, tem interesse. Você gostava de vender, no caso? Muito. Toda a vida. Mesmo trabalhando com meu pai, eu dava um jeito de fazer alguma coisinha por fora. Pra você ver, eu lembro com 12 anos, você falou de perfume aí, né? 12 anos eu tinha um catálogo, sabe aquela pasta de folha transparente, de plástico? Eu imprimia, malandragem também, eu ia num site chamado Perfumage. O site era do Paraguai que mandava os perfumes, você pedia, né? Eu imprimia o site, eu dava o print ali, imprimia na A4, colocava dentro dessa folha e disse, eu tenho esse perfume aqui, tem esse aqui. Claro, eu tampava o preço, né? E eu vendia, pedia no site, chegava. Na época, comprar na internet também não era igual é hoje, Não né? era malandragem. Aí eu fazia esse negócio, vendia pra caramba, cara. Eu tinha o quê? 12 anos, 11 anos. Empreendedor. Você começou a Eu empreender, vendia né? perfume pra galera. Eu acho que você pode aprender a empreender, mas eu acho que um bom empreendedor mesmo Já vem de besta, né? cara. É treinável, né? Já vem de E cueca o cara- roubada, cueca de carga. Cueca roubada. Caiu um caminhão na Bahia. É sério, caiu um caminhão na Bahia. Aí, do nada, o cara me ligava. Ligava pra um... Hoje aqui, Pera aí. cara, Ligava pra um Fica conhecido. ligado falou, com o dedo aí no... Tô com tanto de cueca aqui, lupo. Portanto, falei, tá errado. E chegava aquela coisa, tá errado, não tem condição não. Falei, mamata, podia ir no jornal. Já prescreveu Caminhão. Já prescreveu, eu era criança, 13 anos. Eu já tinha uns contatos com 13 anos já. Chegava, tem um monte de cueca. Todo mundo, R$10 a cueca, da Lupo. Na época, Lupo era a melhor marca de cueca da época. Eu vendia cueca a rodo, assim, eu comprava 5, 6, 10. Vendi DVD pirata muitos anos também. DVD pirata, não, peraí. Aquela época foi o auge. Pirata, pô, tá, eu com 12 Todo anos. barzinho que a gente tinha um DVD rolando, era legal. Tinha jeitão. Todo barzinho, era eu que vendia. Era que eu vendia. Sabe a época dos barzinhos com DVD? Era eu que fornecia. Tá vendo? Era eu que ia lá com a Nossa, não é de mochilinha. hoje, rapaz. Vendia muito Calypso, Tyrone Ciganos, esse povo gostava pra caramba. Um DVD assim, Bee Gees. Tinha um esquema de imprimir o... Tinha, imprimia na impressora. Cara. Eu fazia isso. Era. Copiava? Você comprava a fonte. Aí da fonte, você copiava nas máquinas. Tinha que copiar o DVD. Isso. Você fazia a produção? Isso aí, é tráfico pesado de DVD pirata. Naquela que você tinha que imprimir mesmo, o encarte, né? Você tinha que O fazer. encartezinho, a impressora tinha que ser boa. Aí eu recarregava cartucho daquela impressora, então eu aprendi a recarregar cartucho. Aí eu fui montar uma empresinha de recarregar cartucho aqui pra... Cara, tá As vendo? coisas vão andando, desde né? que com 12 anos de idade, pô. 12 anos. E quando eu agradeço muito meu pai ter me levado para trabalhar cedo, sabe? E você ter começado cedo, eu acho que faz muito, agrega muito pro que a gente tem hoje. Traz uma bagagem, né? Poxa, você não começou ontem, você começou... Você já mexeu com coisa ilícita igual eu? Coisa do Paraguai não é lista, né? Ninguém da Receita Federal esteja assistindo. Não, ninguém assiste, não. Você não assiste. Então tá tudo tranquilo. Aqui é só entre já, nós. Né? São só nossas mães aqui que assistem. E você, Marta, quando era pequeno, você mexia com o quê? É engraçado assim, eu lembro da história, o CDF, né? Eu mal conversava com alguém, moça, eu consegui vender alguma coisa. Não sabia dar 3 beijinhos numa moça. Essa não ia conseguir vender nada. O povo era bullying de todo jeito. Mas eu tive a vantagem do colégio. Então, desde cedo... A sua mãe puxava, lá. né? Por exemplo, no início era a cantina. Nós 3 passamos por isso lá em casa. Começava ajudando a cantina. Tinha época tinha o geladinho, que você podia produzir o geladinho. Já é uma coisa. Era, e eu saía lá do bairro, da Rua Salinas, lá no bairro, que a gente já falou que morava próximo, e pegava os carrinhos, arrastando os carrinhos com geladinho, levava para a escola e no recreio vendia. Mas sim, sempre voltado para a escola. Então, eu sempre trabalhei, mas no colégio. Sim. Então, primeiro na cantina ajudando, depois vendendo geladinho na cantina, depois, me lembro, comprei um relógio, aquelas coisas de criança. Aí fui trabalhar com informática no colégio, dei aula de informática no colégio. Você teve um colégio ali como base? Sempre dentro do colégio. Legal. Então, eu não tive essa experiência fora lá nessa época. Não, mas vale. O meu pai trabalhava com máquinas de trator de esteira. Então é difícil uma criança para mexer com trator de esteira, né? E minha mãe sempre foi do lar e também trabalhou no SEC uma época, mas aí eu era muito pequeno também. Então eu não tive a quem assim puxar. Meu pai ficava muito fora, que é um trabalho de roça, né, na época. Então não tive muito assim contato com o trabalho dos meus pais, igual vocês tiveram, né?
Aí eu cresci fui me no virando na colégio. rua e aí Meu pai me levava todo mundo que aparecesse né? por lá. Aí faltou Naquela eu época lá. era mais criança levava pra liberado, né? trabalhar, irmão. Faltou eu pai. lá. Aquela época era mais liberado, né? Era mais tranquilo Era. isso. É. Hoje tá Muito difícil, cedo, né? 10, 11 anos, você já tinha que estar fazendo alguma coisa, né? Você não podia ficar em casa. Aí Não. quando tinha um final de semana, algumas coisas, que a gente ia pra rua brincar. Mas se não fizesse nada, 12 anos, fazer nada, igual a gente tem os Hoje tu filhos tem nego hoje, né? com 30, tá fazendo nada. Pensa assim, né? Hoje uma pessoa 12, 13, 14 anos que faz nada. Você já tem 14 anos. né? De jeito. Só joguinho de celular. Mudou muita coisa, Mudou. né? Mudou. E algumas coisas eu acho que, não sei, não vamos entrar nesse método, mas pra pior, né? Pra pior, a maioria. É porque alguns casos isolados, no seu tanto que é isolado, fez com que ele teve que cortar tudo. Né? Teve a exploração, Exploração sim. infantil no trabalho. Enfim. Embora, talvez assim, eu penso assim, a nossa dificuldade como sociedade de controlar esses vieses que fez com que ele teve que proibir tudo. É isso aí. E prejudica quem de Uma forma rocada. A falta da controlada capacidade e de controlar, É justamente. a falta da capacidade que o Estado tem de controlar, ele acaba melhorando. Só proibir, é melhor. Porque aí a gente não sofre. Mas se a gente pro lado das crianças, né, que sofreram uma Ajudou, exploração ruim, mas pro nosso lado, que não foi o caso, Que é a maioria. hoje foi o divisor de águas Não, que fez hoje a gente trazer a chegar, bagagem é e isso chegar aí. onde a gente tá chegando, né? E sua mãe, nesse caso, ficava em casa, trabalhava? Como é que era? Minha mãe sempre trabalhou com salão, toda a vida, eu conheci minha mãe. Cabelo? Cabelo. Salão Yaya, chamava. É mesmo? Minha mãe metia de Massa, cara. pô. Era lá na casa da minha avó, assim, elas tinham um salãozinho lá. E quando eu era menor, né, a gente também... Pô, eu queria ir trabalhar? Não, eu não ia trabalhar de bom grado no começo. E a gente... Criança sempre vai testando um adulto, né? Eu testava. Lá em casa, meu pai... A última palavra sempre foi dele. Sim, senhora. Sua mãe que manda? Minha mãe era aquela mulher da compaixão, né? Falei, mãe, ontem minha cabeça doeu demais. E aí minha mãe falou, meu Deus, você vai deixar de trabalhar só um pouco e deixa de descansar um pouco. Então, até que isso parou de colar. Aí eu comecei a trabalhar mesmo, cara. Mas por um tempo eu dei uma sossegada, mas tomei o gosto pelo trabalho lá com meu pai mesmo. Eu acho que o trabalho, o resultado dele, né, vicia. É igual a academia, né? Academia, os 3 primeiros meses não tem muita coisa, né? O corpo tá ali trocando ainda, a massa boa. Aí depois começa a vir o... A gente ia falar disso ainda, né? Como é que você chegou nesse nível de academia aí? Não, a sua dedicação, fala. Não, não tem mágica. Um dia você dormiu, aí acordou e... Tem que ir todo dia. Vamos chegar lá. Todo dia, todo dia. É igual a academia. Primeiros 3 meses não acontece nada. Você, velho, para com esse trem, não dá não. Mas e depois começa a vir resultado. Eu acho que o trabalho é a mesma coisa. E aí eu cheguei na James, né? Sim. Eu tenho TDAH, se eu for fugir... Vamos na James, vai. Da James pra vai. Aí da James, fiquei 2 anos, tava vendendo consórcio bem. Lá eu conheci o consórcio. E aí tava vendendo bem, aí tinha a extinta antiga Autonorte. Sim, Chevrolet. E aí eles me chamaram para vender carro, mas com foco em consórcio, porque eu tava vendendo consórcio bem lá na Honda. E aí lá eu conheci o consórcio Itaú, quando já estava fechando, eu fiquei lá até fechar. Já não tinha mais luz e tal, a gente estava lá trabalhando ainda. E aí eu conheci o consórcio Itaú, depois me tornei representante do Itaú, era o sonho da minha vida, mas até lá passando muita dificuldade. Abri sociedade com uma pessoa que hoje faz parte da minha vida, é muito legal, mas no começo foi... No começo foi dureza. Porque ele também estava passando um momento difícil, né? Ele era gerente de todas de toda a rede ali da Autonorte, então da Chevrolet da nossa região ele é. Então o baque para ele foi muito maior. O baque para mim foi grande, fechando lá para ele foi muito maior. E aí a gente começou a mexer em algo junto que ele não conseguiu mais, né, honrar com as coisas e ficou ruim para todo mundo. Nesse meio tempo eu tive que me desligar dele para que eu conseguisse andar sozinho, eu tive que me desligar dele. E esse desligar foram 2 anos. E aí eu olhei para um lado, a Autonorte fechou. O que a gente já estava fazendo há 1 ano e pouco, que estava indo bem, já não estava legal, porque ele não estava conseguindo passar os recursos para a gente, caía tudo na conta dele, né? Aí foi um tempo ruim na vida, cara. Caraca. E em casa, como é que faz? Em casa, eu acho que o lado financeiro pesa bastante, né? Demais. Vartan, sabe, dessa área do relacionamento aí que nós não vamos entrar. Aqui hoje tá bom, que ninguém pode mexer com ninguém. Não. Mas aqui hoje tá uma maravilha. Mas o financeiro... Não sei do que vocês estão rindo, Não. Tranquilo. Mas o financeiro foi um tempo... contribuiu para ser muito ruim, né? E casei muito novo, não tinha maturidade, né? Até hoje eu não tenho, mas naquela época era pior, cara. E aí
foi um tempo ruim. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas básicas da minha casa, cara. Eu comecei a pegar dinheiro a juros para pagar contas básicas. Até que... Nesse aperto todo aí, cara, eu falo, nesses momentos difíceis que a gente tem, como pesa muito financeiro, né? A nossa responsabilidade de prover. Eu sempre lembro de pessoas que me ajudam, né? Então, tem alguma pessoa que você quer destacar que nessa época aí veio e estendeu a mão, ou pelo menos aliviou a mão. Às vezes não precisa nem estender, só se cara, aliviar. os pais da gente, a gente nem precisa falar. Apesar que depois que eu desvinculei, que eu quebrei ali o cordão umbilical do meu pai, que era preciso, né? Eu precisava, pra minha trajetória, eu precisava me desligar dele. Eu nunca quis muito mais... Depender. Depender. Não sei se é orgulho, não sei se era... Eu sentia que eu estava retrocedendo, não sei. Apesar de precisar, os pais, volta e meia chegava uma feira, uma cesta básica lá em casa, não sabia que era minha mãe ainda, cara. Eu passei por esse momento ruim, que também contribuiu, porque, não é porque eu sou hoje, né? Eu sou muito kamikaze, né? Eu penso, eu vou e faço, só que esse tempo difícil trouxe ali um medo, uma trava que poxa, ali é ruim demais, eu não posso voltar pra lá. Eu senti isso, acho que 2 anos pra cá, eu senti que eu travei mais na coragem, no empreendedorismo. Eu dei uma travada, pô, tô indo mais devagar. A gente não pode deixar o medo impedir, mas o medo é uma forma de segurança que vai fazer a gente ir com cautela, dando um passo maturidade após o outro. também, Cara. Né? E esse tempo ruim, eu sei que a única coisa de bom de prover que eu tirei, eu acho que foi isso, né? Ser mais cauteloso com algumas coisas. Não deixa o medo me impedir, não. Mas eu sou mais cauteloso com algumas coisas, porque eu era muito kamikaze. Um dia eu tava num dia ruim, Vartan. Um dia ruim, um dia péssimo, cara. Aí um cara me perguntou um trem, não sei se foi num bate-papo aqui no estúdio, alguém mesmo. Eu falei, não, eu odeio gente otimista, pô. Fase ruim é fase ruim, tem nada de bom, pô. A única coisa de fase ruim vai te fazer é o aprendizado. Mas, porra, dói pra caramba. Tem nada de bom em aprendizado. Você vai ter que morrer ali pra você aprender um trenzinho que lá na frente te salva de uma coisa. Mas não é bom, velho. Não é gostoso o negócio, não. É difícil, pô. Mas é necessário. É necessário, mas que é bom, não é não. Não é não. Falar, foi bom. Foi bom, que aí você aprendeu. Eu tinha vontade de comer um lanche. Eu aprendi, tinha vontade de comer um lanche, sair pra comer um lanche. Eu não tinha, poxa, um centavo pra comer um lanche. E aí, ainda bem que Deus não escuta a gente da forma que a gente fala. Poxa, meu filho pequeno. E aí... Eu queria ir pra igreja, tava chovendo, cara. Eu falei assim, se eu tivesse um gol, geração 2, um gol bola, geração 2, eu não queria mais nada. Já pensou se tivesse querido até hoje? Um 2. Mas eu comprei. Eu comprei. Na mão de Diego Molejo. Cara, pensa num gol 0, 95, um gol... Mas meu Deus, só. Não, se Deus tivesse me naquela época era o que eu queria. Mas, né? Ainda bem que o senhor atualizou aí. Né? Vai subir na escala. INCC, tabela FIP. Eu lembro que no, no começo do namoro meu, no namoro anterior, eu saía, depois da igreja, eu ia pra um lugar, aí todo mundo da igreja ia comer, né? Não, pedi um lanche, pedi uma coca. Não, já jantei já. O culto era 7 horas, como é que eu tinha jantado? Eu jantei já, não, pode deixar. Não, de boa. Tranquilo. Não tinha dinheiro não, cara. Nem pra um lanche, velho. E é bom isso? Não é bom. Você aprende muita coisa. Sim, moço, nós aprendemos muita coisa. Bacana. Mas é horrível, bicho. É humilhante. E eu namorando, a mulher do lado. A mulher queria o lanche, eu não queria. Mas ela comeu dela? Ela comeu dela lá. Não, lá em casa tá tão feio que ninguém saiu. Ela comeu dela. Não era namoro, pô. Você tá. Mas você colocava ela pra pagar o dela? Não, no namoro dela. Ela pagava o dela, eu pagava o meu. Ele não pagava o dela, mas não tinha nem pra pagar o dele, vai pagar o dela. Eu pagar o dela. Você não tinha que pagar o meu. Uai, irmão. Então não saía. Saía. Eu não saía. Mas aí depois da igreja, você já tava na rua. Não, não gosto de sair. Não gosto de sair. Eu metia essa. Não, você tá em casa, não vou sair hoje. Não. Você já tá na rua. O que eu faço? Não, eu quero ficar abraçadinho. Não, é fácil. Eu não sairia, cara. Eu sempre tive isso, eu pagava. Não, eu não tenho isso não. Mas nessa época aí já não dava pra pagar, né? Aí não saía. E aí ressaltar, né? Os pais da gente, nossa família, todo mundo que não largou a mão. É isso aí, pesa muito. Ao mesmo tempo que isso pesa, gratidão, tem quem larga e quem não larga. E tem que marcar mais no coração é quem não largou a mão. Exato. Deixa o cara que largou a mão, que talvez o cara também tá na fase dele lá, que ele não conseguiu, beleza. Mas o cara que tá ali com você ali nessa fase ruim,
que a gente tem que valorizar muito. E é daqui pra frente, sempre. Colocar isso em primeiro lugar, valorização, porque essa fase ruim, quando vier de novo, são fases, né? Volta e meia, vem fases ruins. O sonho da minha vida era pegar. Eu sabia que dava, né? Ser representante do consórcio Itaú, sabia que era bom, porque eu já mexia com isso, só não deu certo porque eu tava com cara. Então o sonho da minha vida era isso, só que eu precisava ficar 2 anos afastado dele pra gente desvincular e eu consegui aqui na região. 2 anos? 2 anos, porque assim, na verdade eu consegui de imediato. Só que o Itaú falou assim, olha, a região é dele, porque tava tudo cadastrado no nome dele. Sim. Se ele autorizar, você pode começar a vender. Aí eu fui lá, conversei com o cara, né? E meu amigo, quem trabalha em Janaúba, ele é de Montes Claros, eu de Janaúba. Quem trabalha em Janaúba pra você sou eu. E eu já não tá dando mais, você tá anotando, né? Não precisa a gente nem explicar. Eu queria, e mesmo se você for colocar alguém para trabalhar em Janaúba, me dê Jaíba, Porteirinha. Eu vou para outro lugar. Ele falou assim, não, André, é o projeto da minha vida e eu não posso errar. É tudo que eu tenho hoje e eu não vou te ceder. Eu falei, tudo bem, eu entendi. Eu não guardei mágoa dele. Uhum. Né? Eu entendi o lado dele. Entendi todo aquele momento. A gente tem que, apesar de não ser o que a gente quer, a gente tem que entender a razão do cara. Talvez se eu estivesse no lugar dele, então, faria a mesma coisa. Talvez eu faria a mesma coisa, não sei. E aí eu fiz o processo seletivo do Crediamigo lá. Banco Nordeste. Banco Nordeste. Aí eu fiquei esses 2 anos lá, cara. Tempo bom também de aprendizado. Mexeu com um público diferente também agora, né? A gente começando a empreender no caso do Crediamigo, né? É porque... microcrédito, né? São créditos menores. Diferente do consórcio. Diferente do consórcio, né? E aí, mas eu aprendi muito. Uma escola muito, sou muito grato, todo mundo. Sabe? Mas o Crediamigo hoje, ele é do Banco Nordeste, mas ele não tem muito vínculo com o banco, parece, né? Parece que é tipo uma célula ali mais afastada. Porque tudo que eu queria era no Crediamigo ou era no banco. E eles nem tinham muito acesso uma a outra. Não tem. Tem lugares que é dentro do banco, mas é um OCIP de funcionários do Banco do Nordeste, mas que não tem vínculo. Não é tão ligado assim, né? Uhum. Mas é legal. Foi um tempo bom. E aí, quando deu 2 anos, eu, bati gancho pro cara. Eu falei assim, e aí, José Carlos, né? Cara bacana demais. É meu coordenador do Itaú até hoje, que eu também sou representante de Itaú, mas e aí? Não, e agora dá. Aí eu... Só que nesse tempo, cara, meu pai parou de trabalhar. Você lembra que eu falei que eu roubo meu pai trabalhar? Uhum. Meu pai parou de trabalhar, ficou muito ruim, descobriu câncer na próstata, pandemia. Nossa. Ele não queria tratar, ele falou, não vou no ônibus, tem que ir e vir todo dia. E aí o processo da abertura da minha empresa já estava andando. Só que ia demorar, 6, 7 meses. E aí eu tava com a cabeça muito cheia, um desconforto lá no trabalho. Eu cheguei com a carteira de trabalho. Falei, então, hoje eu não trabalho mais aqui. Do nada? Não foi do nada. Teve um motivinho, né? Uhum. Mas um motivo bobo. Que em outro tempo eu não faria. Outra situação você não faria. Não faria. Arrependo também disso. Arrependi na hora, porque eu não ia pegar seguro-desemprego e o consórcio não tava... Poxa, parei pra pensar, fui lá. Fiquei 2 dias afastado e o pessoal chamando pra voltar. Eu não vou voltar. Engoli o orgulho, voltei. Falei, não, vou voltar, gente. Me perdoa. Voltou murchinho, Me né? perdoa. Pedi perdão pra todo mundo, só que aí eu já sabia que eu não duraria lá muito tempo. Eu tava com a cabeça ruim, então eles não iam me mandar embora por conta da pandemia, de todo o contexto. Eu falei que, tava com a cabeça mexida. Uhum. E aí eu fiquei mais 2, 3 meses, aí depois deu tudo certinho, eu saí com seguro-desemprego. Bom. E aí foi um tempo necessário, né? Porque eu pude levar meu pai e voltar todos os dias de Montes Claros por esse momento. E a gente já estava afastado, a gente toda a vida foi muito ligado. Afastou? Afastou por conta do trabalho, né? Via menos meu pai, e esse tempo foi tempo ruim, mas que, serviu pra gente ir, vinha cantando dentro do carro, conversando, batendo papo. Quanto tempo eu não tinha esse momento com meu pai? Isso foi quanto tempo em Montes Claros? Foi quase 10 meses, 9 meses. Sou ruim, cara. Todo dia? Todos os dias. Caralho! A gente ia muito cedo, chegava, fazia a radioterapia, voltava, almoçava em casa ainda, chegava às 3 horas, almoçava todos os dias. Nossa, cara. Talvez eu estou exagerando, mas eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Eu sou ruim de tempo. Tá? Data, tempo, período, quanto tempo foi. Sou muito ruim, mas foi mais ou menos isso aí mesmo. 8 a 9 meses, pronto. Foi isso mesmo. Caramba. Todos isso foi em que ano? De segunda a sexta.
Acabou de falar que você tem Foi dificuldade pandemia, a com pandemia foi prazo. quanto? 2021. Aí vai me Você apertando. tem dificuldade com prazo. Que dia que foi? 20 a 21. 2021? É, Então 22 já foi tava melhor. 21, 21. Então foi estourou mesmo, foi... 20. Então 20, foi né? 2020. Ah, foi no ano da pandemia? Foi no ano da pandemia, porque ele não queria ir de ônibus, porque o ônibus tinha aglomeração, e meu pai ficou Eu imagino. bem todo com mundo medo. ficou. Todo mundo ficou, mas meu pai, sabe, é mais extremo. Quando a pessoa já tava tirando a máscara, meu pai veio tirar a máscara esses dias, cara. É mesmo? Se bobear, ele ainda anda com máscara. Ele demorou voltar ao convívio normal com as pessoas e ficava de canto. Foi muito prejudicial, pelo momento que ele estava passando, por tudo. Mas aí foi. E aí eu comecei com Itaú, né? Aqui na região, fazendo o que eu sabia fazer. E aí as coisas começaram a engrenar. Nesse tempo todo, e o filho? O filho veio quando? João nasceu em 2014. João passou uns perrengues com a gente. Então hoje ele tá com vestido. Ele tá com 11 anos já. Vai fazer 11 agora em julho. Caramba. Essa data eu lembro. Quanto de julho? Lá perto. Tô brincando, 17 de julho, gente. 17 de julho, eu sei. 17 de julho. Data boa de lembrar. 17 de julho. Eu acho que é. Ele também não assiste, ele não dou o telefone pra ele ainda. E nesse tempo, Sorrindo como é que vai. foi, cara, esse negócio? Vamos voltar um pouquinho, né? Ser pai, nesses primeiros... Descobrir que ia ser pai, depois ser Foi pai. sempre meu sonho, cara. É mesmo, velho? Sempre, toda a vida. Vartan falou que ele não sabia dar 3 beijinhos ali. Era Nada. show. Cara, eu era desembolado demais. É, né? Eu nunca fui bonito, nunca tive dinheiro, mas eu Tinha lábia, né? sabia No conversar. papo, na lábia ia, né? Eu sabia conversar, irmão. Cara. E aí eu comecei a namorar muito cedo. Eu sempre comecei a trabalhar e namorar muito cedo. E desde os 12 anos, toda namoradinha que eu tinha, eu falei, se a gente tiver um filho... Ó, minha Nossa, cabeça velho. doida. Agora, cara. Isso vai Se a gente correndo. tiver um filho, o nome vai ser João Ricardo, se for homem, tá? E ia passando. Tem algum motivo especial? João do meu pai, Ricardo meu. Eu coloquei isso na cabeça e ficou. Ah, entendi. Tanto que meu filho hoje chama João Ricardo, né? Mas desde os 12 anos eu já tinha escolhido Nossa, o nome dele. E aí nós começamos. E aí eu... ser pai, né? E aí nós tivemos... quando eu casei, Salisa estava grávida, eu tinha 19, ela tinha 17. Era ela estava grávida, era uma menininha. Ela geriu. Nós tivemos a gestação durante 9 meses. No final da gravidez, ela descobriu que ela estava com pré-eclâmpsia. Uhum. A minha filha estava com uma formação. Então foi um tempo Nossa, doloroso. A gente saiu de casa logo depois, que a gente não conseguiu. O quarto já estava montadinho. Nossa. Todo, né? Tava tudo legal. E aí a médica pediu para que ficasse 6 anos, sem tentar ter filho novamente. E, sinceramente, eu tinha um sonho de ser pai, mas eu tinha medo. Uhum. Foi frustrante, né? Tá A gente louco. carrega aquilo, isso acontecer de novo. A médica falou que havia tinha possibilidade, uma probabilidade grande de ter de novo, ser gravidez de risco. Nunca tive dor de cabeça, cara. Só quando eu tô com fome, passo sede, ou se meu estômago tá ruim. Só assim que eu tenho dor de cabeça. Mas Salles engravidou depois de exatos 6 anos. Parou de tomar remédio sem eu saber, engravidou. E foram 9 meses de dor de cabeça. É mesmo? Com diárias. medo. Cara, Né? Mas justifica também, né, velho? 9 meses. Dor de cabeça não passava pra dormir. Mas aí veio João. A gravidez foi tranquila. João nasceu grandão. E aí eu realizei meu sonho. Era um menino, né? E aí eu pude... O primeiro de muitos, E né? o nome, né? Pude Acabou, colocar né? um O nome. nome. João Ricardo, ela já tinha aceitado. Se a moça não aceitasse, ela nem namorava. né? É mesmo? Era Eu era condição enjoado, já. cara. Eu não podia muita coisa não, mas eu era enjoado. Prazer. O negócio é parecer, né, que pode. É. Né? Tem que fingir, às Aí vezes. dava certo. Então, com ele, vai fazer 11 anos de idade, né? Você não pretende ter mais filho? Não, só um mesmo. Porque nessa mesa aqui todo mundo só tem um. É O verdade. Bartão tem uma, eu tenho Tem uma filha, tem um... Tenho um sonho de ter uma menininha, mas ainda tenho medo. É, né? É mesmo, cara? Ainda tenho. Tenho medo, então não sei. Tá certo. Mas já realizou. Eu quero ter mais ou menos 4 total. Eu queria ter. Eu tô falando um negócio sério aqui, um sonho meu que tá rindo, pô. Eu também queria ter muitos. Eu gosto de casa cheia. Eu enxergo isso, mas eu tenho. 4 filhos. Eu quero ter, pô. Não pode não? Eu quero ter. Pode. Não, querer pode, não. Não querer... Quero ter, pô. Vai ficar tudo aí, ué. É o que? Seus filhos são herança do Senhor, né? Tá eu vou certo. ter. Lá no Antigo Testamento, né? Não, eu queria ter 7 2, mil 3, anos. eu queria. 2, 3. Eu acho que 3 é um número bom.
Se não for 3, é 5. 4 é ruim. Eu quero ter 3 ou 5. Não chama nem quem que é. Tem quem chegou aí. Aí, uma filha. Mas mas é uma experiência que me mudou, né, cara? A paternidade, todos nós aqui Muda, somos né? pais. Muda. Muda, não preciso nem falar, muda tudo na vida da gente, né? Muda A mesmo. forma da gente enxergar o mundo vira outra. É isso aí. Muda. Então você realizou com o nome e tudo, do jeito que você queria. Tudo. Deus é bom. As coisas começam a fazer mais sentido quando você é pai. Lembra que eu falei que meu pai tem um sonho de alguém seguir a carreira dele? Meu pai tentou com meu primo, com o Ateus, depois tentou com um primo meu que chama Ramon, com outro que chama Leandro, com outro que chama Danúbio. E todo mundo saía fora. A família inteira virou quase cara, meu pai tentou com todo mundo. E eu achei que eu tinha desistido. Aí vem meu filho tem 10, agora vai fazer 11. Aí esses dias eu peguei meu pai na internet, ele mexe pouco, mas na internet pesquisando um aparelho, cara, de valor relativamente alto. Eu falei, pai, mas seu trabalho é pouco, nem precisa... Não, mas é pra João. Eu vi que um dia ele ficou interessado. Ô dó, mal sabe que eu acho que João também não tem muito dom pra isso. Mas ele comprou o aparelho. Tá lá. Talvez dê certo, né? No vídeo a gente foi na Expo Image agora, chegou de São Paulo, né? Falando nisso, comentar sobre. Eu vou falar sobre. No vídeo do evento lá, cara, uma fotógrafa dá um depoimento falando que o pai dela também, meu pai também tá aqui no evento aqui, e pra mim é muito massa, porque ele é meu herói. Aí os caras acham o cara atrás lá. Eu vi lá no vídeo. No vídeo, aí os dois juntos assim, e o pai falando que é o maior sonho dele, que é alguém da família dele. Eu lembrei quando você falou aqui, o cara, eles começam a chorar, os dois abraçam, é uma loucura. Eu acho que é a realização, né? Hoje eu tenho um sonho. Ele fala isso aí, essa palavra, é a realização. Quando você vê seu filho seguindo eu nem assisti. E hoje eu tenho um sonho que João siga a minha área, né? Que ele assuma o escritório em algum momento e que toque aí. Eu tô trabalhando para deixar isso aí para ele. Esse pensamento, assim, Vartan, de trabalhando para deixar, muda, né? Depois que você é pai, foi o que eu falei aqui, parece que a coisa faz mais sentido, mas na verdade é porque agora parece ter um sentido, né? Tudo parece ter o mesmo caminho. A questão do sucessor, você falando aí sobre o filho, tem muito a ver também com sua realização profissional. Igual você fala do seu pai, independente do resultado financeiro. Meu pai foi concursado no Banco do Nordeste a vida toda, mudou a vida dele. Então, toda vez que a gente fala em algo igual em casa, ninguém seguiu para o concurso. Ele também é meio revoltado com isso, porque ele queria que alguém fosse para seguir. Aí sempre que tem um sobrinho dele ou qualquer pessoa assim, ele... você já pensou no concurso? Você já pensou no... É porque eles... Mas que tem a realização profissional. Ele enxerga que uma pessoa fazendo aquilo que vai ser bem sucedido também e tal. E aí tem a ver com isso, né? Hoje eu sou muito realizado no que eu faço, né? Eu gosto do que eu faço. Meu trabalho, minha empresa chama Realize Consórcio. E o nosso intuito é ajudar pessoas. Eu sempre gostei de mexer com isso. E tem mais assim, como você já passou muita dor de cabeça para chegar onde você chegou, então a gente tem um pouco esse também, ó. Eu consigo te dar umas dicas que você não vai precisar passar o que eu passei, né? Cara, filho, tá aqui, ó. Eu fiz, sabe? Muita coisa que ia te machucar não vai mais, tá aqui, tá pronto. Se você for pro outro lado, aí eu não sei. Eu não sei como é que é lá, não, né? Aqui você tem te dou o atalho aqui. Pode ser que ele siga, né? É porque a gente sabe, por exemplo, igual a gente tava comentando antes da live, que a gente tava falando da fotografia, né? A gente sabe que é difícil, chegar num nível alto em qualquer área. Vamos colocar na minha área de fotografia. Tá tudo muito concorrido. É tudo muito difícil e dolorido. E não tem certeza nenhuma que vai dar certo. Então, se o cara já segue, se já tá num nível massa, ele vai cortar um caminho bom, hein? Já vai chegar com nome, já vai pegar com experiência, usa equipamento, a expertise. Você tá doido, já tá lá na frente, ué. Tá maluco. Era isso que meu pai queria. Meu pai, né? Ele já tinha ali todo... Te ensino aqui, eu te passo aqui. Ele tem os clientes, ele era conhecido. Meu pai é referência na área, o Guru é referência na área. Alguns topógrafos são referência, né? Danúbio também, eu acho. Danúbio, Guru, meu pai. Da velha guarda aí. Tem novos topógrafos? Cara, tem. Se renovou então, né? Tem. É uma área boa. E hoje tá mais fácil trabalhar. É isso que eu ia falar, hoje tá fácil trabalhar. Você pega um Garmin hoje aí, resolve tudo. Os caras fazem gel, para num lugar. Antigamente... Drone hoje. Antigamente, amigo, você rodar uma fazenda inteira ali, cortando o facão e na foice, era doído. Não quero seguir não, pai. Mas hoje tá mais fácil, né? Por isso que eu não quis seguir. Talvez se fosse mais fácil, né? E desse mais dinheiro, né?
Não, era bom. Dinheiro cara. dava, eu lembro que dava dinheiro. Nossa, Dinheiro dava eu dinheiro, eu queria, lembro. pô. Meu. Guru é bem. Ele é Tudo que meio meu pai vida. conseguiu foi através disso. Então tem tudo a ver com o que você falou, né? Tem. A realização dele, ele imaginou que já ia entregar algo mais, né? Pronto. Adiantado já. mais E essa adiantado, frustração aí, será que ela é pessoal? Será que é grande? No caso, você tem vontade Não, disso? mas pensa assim, para o pai, quando o filho não segue, mas de alguma forma se sente realizado, Tá bom, né? já ajuda. É. Dureza é ver o filho que Não seguiu e não não- é só o resultado financeiro, né? Que se para ele a realização profissional foi importante, ele tem que ver no filho também a alegria, a Isso. satisfação de outra área. Uma segurança. O pai Enfim. se preocupa com isso, cara. É. E por muito tempo eu sei que eu tirei a paz do meu pai, né? Eu não quis seguir aquele que ele queria que eu seguisse e eu tava mal, cara. É o caso do Eu meu pai, comecei né? mal. Quando a gente tinha as épocas de crise, eu já tive 2 falências bem pesadas, eu vi vocês falando aí, e a minha, acho que vamos colocar aqui na mesa quem ganha, né? As minhas foram muito pesadas. Então, assim, naquela hora ali, eu sei que meu pai falou assim, cara, se tivesse tentado o concurso, né? É proteção, né? Instinto de proteção. Tanto que quando eu fui sair, nessa época, quando eu fui sair do crédito amigo pra me migrar, cara, eu fui sozinho. Eu fui mesmo eu tinha a visão, eu sabia que ia dar certo, mas a minha mãe foi contra, meu pai, todo mundo foi contra. Então, Chorou, minha mãe foi lá em casa, chorou, né? Filho, não faz isso, que lá. Trazia uma certa estabilidade, né? Trazia. sim, Não era ruim, tinha um ticket legal, plano de saúde, sim. plano dentário, enfim. Não era Essa ruim. segurança pra geração Era, passada parece que é um era. trem. E aí, pá, minha mãe enxergava eu saindo pro mundo de novo e quebrando a cara de novo. Né? Uhum. Só que dessa vez eu fui calçado, eu já tinha a experiência de ter vivido um tempo muito ruim. Uhum. Eu tomei todos os cuidados, falei, vou. E fui. E hoje, cara? Como é que tá hoje? Hoje, cara, não é pretensão falar, mas nós... Não, vamos jogar na mesa. Vamos falar da jogar na riqueza mesa. do povo aqui hoje. Não, hoje não. Hoje o meu escritório é o maior escritório de consórcio do norte de Minas. Não tem outro. Nem em Montes Claros? Nem em Montes Show de Claros, bola. cara. Não tem ninguém vendendo em termos de valores, né? Perfeito. Valores e quantidade de cotas. Não tem ninguém vendendo mais que a gente. Nem banco, nem instituições Caraca. grandes. Não tem ninguém vendendo mais que a gente. Muito bom. Não tem ninguém vendendo mais que Você a não gente. recebe, tipo, umas propostas de outros bancos? Fecha esse trem aí, vamos fechar com nós aqui e tal. Ah, recebo. Tem muita Porque se eu proposta, vejo né? um cara ali, se eu sou um banco, eu tenho um poder aquisitivo. Se eu vejo um concorrente crescendo ali que tá com outro banco, a primeira Não, coisa que eu recebo, faria. recebo. Hoje eu trabalho com 3 administradores, né? Que eu comecei, que é o Itaú, depois veio o Banco do Brasil, depois veio a HS Consórcio, que mudou, assim, nosso patamar de forma... É um produto que eu me encontrei, que eu apaixonei, que eu vi que dava para mudar também a vida das pessoas, porque as outras formas de consórcio dava para adquirir. Poxa, fazer com que a pessoa, uma forma legal da pessoa adquirir um carro novo e tal. Mas quando eu conheci a HS, eu vi que dava para mudar a realidade da vida das pessoas, eu apaixonei. E aí que eu fui sem dó mesmo, fui deu pé no acelerador pra gente chegar hoje. O caso onde da a gente HS tá. você contou, acho que você. Como é que você encontrou o cara? Você conheceu? Como é que foi? Foi interessante, cara. Toma uma água aqui que tô... Ó, dá uma aguinha, Luan? Pra nós aqui? Tava viajando com minha mãe, eu já vendia o Itaú, né? E aí o rapaz passou e me entregou um panfleto da HS. Falou assim, faz um consórcio comigo almoçando, em Lagoa Santa. Aí eu tirei um dentro da bolsa, eu sempre andava armado também, né? Tirei um dentro da bolsa, falei, você faz um comigo que eu faço um contigo. Aí ele olhou pra mim, riu e falou assim, o meu consórcio é diferente. Eu falei, cara, petulante, cara. O meu consórcio é bom, o consórcio é Itaú. O cara veio com um consórcio que eu nunca escutei. Eu falei, senta aqui, você pode? Ele falou, posso. Então, por favor. Aí ele começou a me explicar o consórcio dele, cara. Final das contas. Fiz um consórcio com o cara. Saí de lá com uma carta de 100 mil feita. Você fez o consórcio com ele? Fiz, cara. Onde é que foi esse encontro? Foi lá no Lagoa Santa. Assim, o cara fez no celular. Então, mas do nada você encontrou ele? Encontrei, eu tava almoçando, ele me deu um panfleto. Num restaurante. No restaurante, eu dei outro panfleto pra ele, né? Eu falei, né? Vem que tem, pai. Mas aí ele... Tá, o cara me explicou e eu falei, faz um comigo que eu faço um contigo. No final das contas, eu fiz um com ele. E ele não fez nenhum comigo, não. O dele era melhor, velho. Era melhor. O dele Que no era caso era o melhor. HS. Era HS. Fiquei um tempo com essa carta, pagando. Ele me mostrou lá que dava pra mim fazer. Quando eu contemplasse, eu vender. Ele comprava a carta na minha mão. Aí eu paguei, se eu não me engano, foram 20 e tantos meses, 28 meses,
O valor da parcela era pequenininho também, né? Lá tem meia parcela até a contemplação, então pagar 341. Conta de padaria. Pode pegar o celular aqui para fazer? Então, Claro, vontade. então, se eu pegar aí, eu vou colocar 25 parcelas, vezes 341, eu paguei R$ 8.500, em média. Teve os reajustes e tal, acho que, mas não chegou a dar 9.000, não. E aí o cara me falou que comprava na minha mão por de 20% a 30% do que eu contemplasse. Aí eu liguei pra ele, falei, eu paguei 8.500, vou vender pro cara ali por no mínimo 20 conto. Aí eu bati o gancho, eu falei, e aí, cara, beleza? Ele falou, beleza. Minha conta contemplou, eu falei assim, pois é, André, eu vi aqui, foi de manhã, né? Eu vi aqui, eu vou te ligar mais tarde, eu tô na reunião. Eu falei, caloteiro, desgramado, velho, caí no golpe. Ué, no do ruim não tava com a carta contemplada. Mas eu interessei naquele negócio. Aí, beleza. Ele pegou e, quando foi de tarde, ele me ligou. Você pensou que não ia ligar? Não, pensei não. Pensei que ele não ia me ligar. Aí ele me ligou. André, e aí, vai vender mesmo e tal? Eu falei, vou. Te dou 20 mil. Eu falei, não, um pouquinho mais. No fim, ele é mais vendedor. Ele é bom, que eu, ele é bom, ele é bom. Ele me comprou a carta por 20 mil. Hoje eu sei que valia até um pouquinho mais, né? Dava pra ele pagar mais. Mas ele me pagou por 20 mil, ou seja, eu paguei 8.500, recebi 20 conto no Pix e o consórcio foi pra ele, no caso, né? O consórcio foi pra ele, Entendi. não precisava pagar mais nada, eu tava feliz. E aí você queria entender como é que isso funcionava. Né? E eu falei assim, eu falei, velho, por que você me comprou essa carta desse preço aí? Você é um mercado. Não tem, você conhece alguém que financiou? Eu falei, conheço várias pessoas que financiaram a casa. Pois é, essa pessoa pra ele esperar não era mais opção, né? Eu falei, não era mais opção. Pois é, ao invés de ele pagar lá, na época, hoje o que você contrata no banco de financiamento imobiliário, você está pagando 3 vezes mais. Né, a época. Mas na época não estava tão alto assim os juros. Então você pagava 2 vezes mais. Hoje é 3, antes era 2. Mas ele falou, estou vendendo para uma pessoa que iria financiar e eu tô com o mesmo produto do E acaba que o financiamento tem que ter uma entrada do mesmo jeito, né? tem que ter uma entrada do mesmo jeito. E o cara tá oferecendo um produto mais barato. Quase sem juros ali. Em vez de pagar 35 anos lá no banco, ele vai pagar 15 anos aqui, o cara vai pular na carta contemplada. Então é um negócio. E agora você vai fazer outra, né? Eu falei assim, faço. Se você me passar o telefone do seu coordenador. Eu falei, minha vez de ser esperto, né? Cara, só me jantou ali, minha vez. Aí eu falei, você me passar o telefone do seu coordenador. Peraí, rapidão. No telefone. Cidade de Janaúba é muito longe. Te passo. Ele vai entrar em contato com você. Eu falei, só faço depois que o cara ligar pra mim, beleza? Ele falou, beleza. Aí entrou um cara do Rio Grande do Sul em contato comigo, tacão diferente. Mesmo assim, eu ainda fui desconfiado, né? Esse cara saiu do Rio Grande do Sul, veio aqui em Janaúba, ficou 2 dias aqui comigo, conversando, a gente se conhecendo, entendendo. Ele porque é uma empresa, apesar de ser muito grande, 35 anos de mercado, hoje é a maior administradora independente de consórcio do Brasil, a 4ª maior no geral, é familiar. O dono chama seu Agnello e ele preza muito pelo nome. A gente esteve lá no Rio Grande do Sul agora, ele falou, lá onde você tá me representando. Então, assim, eu não vou deixar meu nome no lixo. Eu sou senhor, eu sou idoso. Ele é italiano, se eu não me engano. Eu prezo pelo meu nome, é que esse cara... E aí, eles tomam muito cuidado com isso. Né? Então, eles não pegam qualquer pessoa só porque eu quero. Tem uma série de coisas. Aí o cara passou, veio, conseguimos pegar. Mas até eu entender isso aí, começar mesmo, desenvolver um negócio, demorou um pouquinho. Porque, poxa, a gente é nascido e criado aqui, eu vou ficar passando coisa ruim pros outros, cara? Não. Isso aí eu decepcionaria meu pai. Eu já falei antes daqui fora do ar que eu não tenho vontade de sair de Janaúba, então... já estava construindo meu negócio, agora eu usar as palavras do cara que não quis me dar a representação. É um negócio da minha vida, eu não posso errar. E aí fiquei um tempo, só ali no grupo, entendendo. Fiz outra pra mim, apesar de ter vendido, eu falei, pode ser um golpe de sorte, né, cara? Até que eu entendi quando eu conheci... Como funciona o mercado ali, quando eu conheci mesmo a HS, o potencial que ela tinha, a mudança que ela traz na vida das pessoas, aí eu comecei mesmo a desenvolver. Tem quantos anos você tá com a HS? HS, nós já estamos... Estamos indo para 3 anos e meio com a HS aqui. É recente, então. Para esse crescimento seus e o que vocês estão almejando pelos próximos anos aí, ué? Assim, a gente... o sonho da minha vida era vender... eu achava que era o supra-sumo, né? O ápice. Quando eu conseguisse vender 1 milhão de consórcios dentro da cidade de Janaúba. A gente tava falando da economia aqui. E aí, eu fui...
a gente vendia 300, 400 mil de HS. E eu falei, tá crescendo, tá legal. Aí eu fui na convenção da HS, a convenção anual no Rio Grande do Sul. Quando eu vi, cara, que os caras vendem, a forma... Que eu vi mesmo, que eu consegui sentir a transformação na vida das pessoas. Foram clientes, depoimento de cliente. A gente conheceu o cliente, pôde conversar com as pessoas. Falei, eu tenho que levar isso pra minha região, dessa forma que esses caras levam. Voltei de lá e nós já batemos o primeiro 1 milhão de vendas. Assim que nós voltamos, no segundo mês, daí nós nunca mais vendemos menos que 1 milhão. Que 1 milhão, né? Mês. Cacete. Mês passado, eu falei que eu nunca mais ia falar isso, né? Porque com a exposição, com o crescimento vem coisas boas, vem outras propostas que você, igual você falou, mas também vem pessoas querendo, passar a perna. Toda esquina tem Eu falei que eu não ia mais falar o que a gente vendeu no mês e tal. Sim. Mês passado eu não falei. Mas esse mês, foi o último mês que eu divulguei, nós vendemos 9.600.000 no mês? 32 aqui dentro de Naúba. Show de bola. Graças a Deus, Deus é muito bom. Você tá doido, velho? E foi nosso recorde. Que carro que você tá chegando aqui? Que carro você chegou aqui? Meu carro tá na revisão. Qual é o carro? Eu falei que eu não ia falar. Qual é o carro? Você vai na carro, ué? Não, eu comprei um Compass. Você vai na conversa. Com humildade, tem que ter humildade, comprar um Compass. Daqui a pouco ele pergunta você assim, Lula ou Bolsonaro? Vamos chegar lá, peraí. Ele só proibiu uma coisa lá na pauta. Não proibiu nada. Não, isso não tem problema em falar, não. Não falou nada. Apesar que a gente trabalha no meio das redes, você chegar na casa de um... Obrigado, amigo. De alguém que vota no Lula, eu não vou falar bem, mas eu vou ficar mesmo, né, irmão? Eu não vou falar. Mas, graças a Deus, cara, eu nunca imaginava. Assim, cara, muita coisa pra Janaúba, bicho. Foi. Mas você não fica pensando assim, moço, 9 milhões esse mês. E mês que vem, o que eu vou fazer? Porque você já vendi 9 esse mês. Tá. Continua. Assim, o nosso mês começa dia 25 e encerra dia 25 a 25. Quando bate dia 25, que a gente bateu a meta, se eu tô feliz, quando bateu meia-noite, irmão, já bate aquela depressão. A nossa vida é assim, né? Começou de novo. Cara, eu tinha muito, agora eu já não tenho mais nada. Começou de novo. Zerou. E meu produto não é um produto que você vende... Poxa, eu vendi um pra você. A recorrência é difícil, eu não vou vender de novo pra você agora. A recorrência é difícil. Entendeu? Perfeito. A minha preocupação é essa, porque vai chegar uma hora, todo mundo comprar consórcio. Nada. Eu tiro isso por autoescola, né? Todo dia tem alguém fazendo 18 anos. Todo dia tem alguém casando. Velho. Todo dia tem alguém casando, não tem? Você trabalha em casamento? Casando e separando. Acontece, mas todo dia tem alguém casando, essa pessoa tá querendo casa. Quem casa quer casa, não é assim? Então pronto. Então, eu fiz uma pesquisa de não vai acabar nunca. A pesquisa de campo que eu fiz esse ano, eu espero o censo, é muito bom o censo, porque ajuda a gente a projetar mercado, né? Ele fala número de casamento, dá pra pegar qual é a faixa etária dos casamentos, você pega tudo certinho pra perceber qual é o seu público, né? No Brasil, esse ano, teve mais separação que casamento, cara. Sério? Pra cada 10 casamentos, são 6 separações. Assim, mais assim, né? Mais de 50%, eu quis dizer. E há 10 anos atrás era 30%. Nossa. Pra cada 10 casamentos, 3 separações. Aí agora, ano passado, 2024... 10 para 6? 10 para 6, cara. Duplicou em 10 anos. Loucura. É um trem a se pensar. Continua... o número de casamentos aumentou, mas... Se você pegar um... O número de separação também. Por proporção... Maior. Então tem menos gente casando e mais gente separando. Mas ó, pra você ver. Então isso é bom. É efeito havaiano. O cara casou uma vez... Havaiana. Você lembra... Eles falam do marketing lá das Havaianas, que antes tinha uma sandália só e todo mundo só tinha uma sandália, um pé e tal. Aí eles falam assim, poxa, nós temos que vender pro mesmo cliente. Outra sandália. Quando é que a sandália vai acabar? Aí começaram a inventar outros modelos da Havaiana, que antigamente era um modelo só. Então agora eu tenho que vender mais pares pro mesmo cliente. Vocês não vão ter que arrumar novos clientes. Cara, é uma boa ideia. Eu vejo aí o cara aqui, quantos casamentos são de gente que já foi casado, né? Pra mim ter uma ideia dessa... Aí o cara aqui já vendeu o casamento pra recorrência. Eu cantava em casamento, né? Ainda tem algumas agendas pra fazer, inclusive também. Eu tenho um casamento pra fazer. Então, aí o cara que casou, já comprou um, separou, vai casar de novo. A recorrência. Mas esses dias eu cantei no casamento que eu já tinha cantado. Sério? Você cantou no meu, né? Cantei. Talvez o problema seja você. Tá zicando. Não, pra poder... tá vendo? A pesquisa aí, eu não tô cantando em todos. Tô brincando. Mas eu já parei, tá? Se for eu, gente, eu já parei da agência. Nós vamos fazer o censo do ano que vem, nós vamos ver se aumentou ou diminuiu de voz na rua depois que você falou de cantar. Por favor, e fale. Ai, meu Deus. Não, eu não tenho nada a ver. Me fala, pô, como é que tá o projeto do novo... Ou já pode falar ou não pode ainda? Pode. Como é que tá o projeto do novo escritório? Uma coisa magnífica você vai fazer aí. Ai, amigo, a gente cresceu em números
né? O meu primeiro escritório, quando eu abri lá, eu costumo falar que a gente tá falando, teve toda uma caminhada, né? Teve todo um processo até a gente chegar onde chegou. Meu primeiro escritório foi... eu abri com o que eu tinha aquela frase, né? Faça o que você tem, melhor, sei lá. Feito é melhor que perfeito. Eu comecei com sabe, pneu de carro. Você já vê. Se você for lá na Pneu 7, você vai ver... Os bancos. Aqueles que ficam lá, você esperando o carro no alinhamento. Aqueles puff de... 2 pneus e um pufinho. Esse. Sim. Cara, era assim. O meu primeiro foi assim. Foi lá ali na Oswaldo Cruz. E aí um dia passou um cara lá que falou comigo assim, aqui cola pneu de bicicleta. Não era muito feio. Eu não tenho mais foto. A importância da gente É perto de Everton, né? ali? Ao lado. Tá. A importância da gente registrar as coisas. Era muito feio, mas era o que eu tinha. Um bannerzão assim... perdão aqui. Um banner assim atrás. Pneu de bicicleta é foda. O cara perguntou se colava pneu, aquilo mexeu comigo. Mexeu, cara. Mexeu. Eu fiquei chateadão. Eu falei, não. Não cola não, irmão. Você tá vendo? Você partiu pra cima do cara. Você tá vendo que é o escritório de consórcio, não? Aí depois, quando ele foi embora, eu parei, olhei em volta, eu falei, cara, cheio de pneu, o cara tem razão. Aí eu falei, quando eu fechei, que eu tive que fechar, ficar os 2 anos afastados, eu falei, cara, eu vou voltar pra lá. Porque lá o ponto era baratinho, eu sabia. Eu vou voltar pra lá e vou fazer aquele pontinho bem bonitinho. Eu vou fazer diferente. Pro no dia que aquele cara passar lá de novo, pneu de bicicleta, ele vê que lá, véio, não é uma oficina de bicicleta. E aí quando eu saí do banco, meu primeiro lugar que eu fui trabalhar foi lá, né? Mas aí eu já fiz bonitinho. Aí já... lá tava... Era bem pequenininho, mas era bonitinho. Aí coloquei um ar-condicionadinho, climatizei, pra não dar nem espaço pro cara chegar lá perguntando da bike. Não tem oficina com ar-condicionado. Não vê, tem, né, cara? que eu conheço não. É uma dica boa pra quem tem, né? Cara, movimenta dinheiro, oficina de bicicleta, fiz um... E a Vucamax lá, cola moto lá. Já pensou? Dinheiro. Um lugar Fala, climatizado pro cliente esperar? Coisa diferenciada no mercado. Mas aí eu fiz. Só que aí lá tava muito apertadinho e a carta de crédito, eu falei que muda a vida das pessoas, também muda a minha. Nesse meio tempo, a gente fez uma que nos possibilitou ter a nossa sede própria. Massa. Que são salas comerciais. Eu não fiz com o intuito de ir para lá, não. Minha cabeça... Fez pra alugar. Fiz para alugar. Mas, quando uma desalugou e eu vendo que eu estava gastando de aluguel, eu falei, não, puxa, eu vou alugar. Melhor, né? Eu fui. Só que pensar grande, pensar pequeno nesse trabalho, né, cara? Na época eu não pensei em voltar para o meu negócio, não. Mas estava atendendo bem, mas com o crescimento dos números, cresceram os clientes, fluxo de cliente. E lá eu não estava mais atendendo. Aí nós decidimos acompanhar a evolução de números com estrutura também. Aumentar a nossa equipe, trazer uma estrutura melhor que vai atender mais pessoas. E aí nós estamos montando um escritório novo. No centro, né? Centro. Num ponto bem legal. Você vai montar uma borracharia, escritório de... Não, lá ninguém vai falar que é borracharia, não. Fala não fala não. Vitor Eu sabe. conheço o ponto, não vai falar não. Vitor conhece o ponto. Dá pra você ganhar dinheiro ali você precisa... Em nome de Jesus, A receba. visibilidade ali é magnífica. Nossa. Deus te abençoe lá, cara. Amém, cara. Se Nossa, você precisar, estamos à disposição aí. precisei, te mandei o WhatsApp, você não me respondeu. mas tá bom, mas precisar aí não corte Vai isso. fazer esse corte aí, Lu. Não corta não, Lu. Corta não. Não, mas aí eu Mas parei, falando eu nisso parei aí, ó. no dia... Me achou num bar, velho. Vai, você não tava respondendo meu... Manda mensagem aí. Ele Ele mandou. falou assim, aí minha conversa tava me Nas arquivadas. cara. Aí, Foi mal. tudo bem, aí deu tudo certo. A gente tá me orando. Vamos melhorar Falando isso. nisso, eu sei que você tava ocupada, que você tava no evento, ué. Não, foi não. Eu não vi, não. Tava não vi, arquivado, cara. chegava, ele não via. Mas tá perdoado. Mas foi rápido também. Foi no mesmo dia que você mandou mensagem. Foi no mesmo dia. De manhã você mandou, foi, à noite e você mandou no bar. achei ele. à Não noite. deu tempo de você passar muita raiva, não. Já passou mais raiva com você já. Foi, eu também fiquei sem te atender. Descontei. Ah, tá vendo? É assim que funciona. Aí, a gente tá indo lá pra onde era o estúdio. Quando eu estudo na praça ali do Onde era o Itaú, né? estúdio. Muito bom. Vai ficar massa lá. Inclusive, eu não tirei a placa lá ainda, porque não tem fornecedor pra fazer. Então, o cara que for colocar a placa sua, vai ser o mesmo cara que eu vou contratar pra tirar a minha placa. Até porque pra colocar a placa sua tem que tirar a minha, né? Um pouco eu não vou nem pagar. Eu falei, você vai colocar essa placa aí? Não, dá pra tirar lá. Como é que você vai pôr essa placa aí? Tem que tirar a minha daí, ué. Tira ela. Deixa com a gente lá que a gente dá um jeito. Aí eu tenho que vir colocar aqui, que eu tenho que colocar no novo estúdio aqui, colocar as 2 placas aqui. Lá é muito bom, cara. Lá é... E a gente tá com esse projeto novo, já... Na verdade, por conta de fornecedores, muita coisa tá atrasada ainda, né? Eu queria já estar lá
A gente já tá lá com aluguel. Não, você vai sofrer muito. Fornecedor é muito difícil, né? De tudo aqui. É muito difícil. Então, mas em algum momento vai dar certo. Eu atrasei 40 dias para inaugurar. Eu marquei para uma data e depois de 40 dias eu consegui inaugurar. Então eu não tô nem criando essa expectativa. Porque Não a gente marca depende data dos não, outros, cara. Não anuncia não, né? serralheiro. Mas toda hora que o aluguel bate na porta... Mas aí, graças a Deus, hoje, com o aluguel da nossa sede própria, nós vamos conseguir fazer um embolado lá, né? equalizar e ficar num ponto que vai atender melhor nossos clientes. Né? É isso aí. Então é isso que nosso produto traz. Transformação para a vida das pessoas e para mim também. Porque eu só não vendo, eu compro. Eu sou... Sim. Acaba que você virou o cara que você encontrou lá nele. E quem quiser fazer hoje para investir, ganhar dinheiro com consórcio, só vim, cara. Eu sou aquele cara do restaurante lá que fala, meu consórcio é... Se contemplar, eu compro. Compra, a gente tem comprado. A experiência de um cliente agora... Eu vou falar o nome, pode falar o nome? Normal, né? Que ele também autoriza. Eu já perdi. O problema é seu, né? Não, Márcio, cara fantástico. Quem é o cara? Chama Márcio, ele trabalha na Nutrivida. Fez um consórcio conosco para comprar uma casa própria. E ele fez um consórcio de 300 mil reais. E aqui a gente tem mais formas de contemplação, que isso não depende só do sorteio, né? Que é um dos nossos grandes diferenciais, além da meia parcela até a contemplação. E aí Márcio fez um consórcio, foi pagando, foi contemplado na 7ª parcela. Na 7ª não, na 6ª. Só que Deus é tão bom com ele que na 6ª... Nesse dia foi ruim. Ele foi ruim com ele, né? Ele esqueceu de pagar a parcela, vencia dia 11 e ele pagou dia 12. Ou seja, contemplou a carta dele, ele não teve a oportunidade para pegar. E não era porque ele não tinha dinheiro, porque ele esqueceu, correria do dia a dia. E ele falou para mim assim, ó, história bonita, eu gosto de contar, experiência bacana. André, que dia que eu contemplo de novo? Eu falei, cara, segura na mão de Deus e vá. Só Deus sabe, eu sou bem sincero com meus clientes, né? Pode demorar agora, hein, Márcio? Ele falou assim, não, seja feito à vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No outro mês... Foi mesmo? Bateu um número próximo que estava a 4 pedras de distância, mas como ele não tinha sido contemplado naquela, pegou as 4 pedras ali que estava próximo, já contemplou. Resumindo, ele foi contemplado de novo. No outro mês? No outro mês. Nossa, cara. E não por sorteio, mas pelo lance fixo, não é por proximidade. Então a carta dele de 300 mil desceu para 210, que possibilitou ele, a gente chama aqui de Pixel Sonho. E aí, cara, te compro. Ele tinha pago cerca de 7 mil reais, eu ofereci ele 50 mil. No Pix, para ele fazer o que quiser, não precisar pagar mais nada, ou ter 210 mil disponível. Para poder... Então, ele tinha a possibilidade da alavancagem financeira, perfeito, de 7 mil pular para 50. E fazer outro já, para ver se... E fazer outro, ou comprar casa. Aí, resumindo, ele optou por comprar casa, né? Ele ia casar, mas no fim ele não achou a casa que ele queria, não. Aí ele vendeu a carta e fez outra com a gente. Massa. E assim vai. É o cliente que me indica muito cliente, né? Obrigado ao Márcio. Isso. Legal, o Márcio Tamires. Além de mim, né? Que te indico muito cliente. Além de ter cartas, né? Com cartas. Nosso investidor da GS. Tá faltando o Bartão também. Depois ele comentou comigo hoje, falou, tô precisando de uma carta. Falou, hoje você vai comprar uma carta. Cara, bom demais. Eu falo, soltei um patrocinado, não sei muito mexer nisso. Inclusive, o que eu te perguntei lá no negócio foi isso. Eu queria alguém que me ajudasse nesse... No marketing digital? Botar pra girar uns anúncios? É isso. Mas aí eu não sabia, fui lá e fiz por conta própria minha. Feito é melhor do que perfeito. E colocando justamente isso. Porque o sítio, que é outra coisa que a gente mexe, né? Sítio Medeiros, melhor lugar de aluguel aberto aqui em Janaúba. Área gramada. Tem área coberta, área externa, piscininha. Dentro da cidade. Beira de rio. Cara, lá é legal. Tudo asfaltado, até a porta. Lá é muito legal. Lá nos possibilitou foi cartas de crédito, né? Então, é um investimento que se paga, assim como nossas salas comerciais também. 2 salas pagam a parcela e o restante ainda não sobra. Não é nada que vai te deixar muito rico, mas é uma construção de patrimônio que futuramente... Com os anos. Cara, e a partir do momento que você contempla coloca um imóvel para alocação, o imóvel entra em autoquitação, te deixando livre para você repetir essa operação. Então, tem muita gente que faz investimento, CDB, bolsa e tal. É ruim? Não, é muito bom. Mas uma forma de... risco é maior. Mas você está ganhando ali 1%. Eu acho que CDB, essas coisas são tranquilas, tranquilas, né? O Tesouro até está pagando bem agora. Mas você está ganhando dinheiro em cima de um dinheiro que é seu. E o consórcio, como que a gente usa aí para alavancagem patrimonial, você está formando patrimônio, ganhando dinheiro em cima de um dinheiro que não é seu. Nem na sua conta mas contemplou 210 mil com 7 mil reais, irmão. E suponhamos que você demore demais aí no nosso consórcio. Pagou a metade e agora contemplou. Você não vai ter pago 50%, só 25%. Então, os outros 75% quem paga?
Sim. Você acaba Entendeu? fazendo dinheiro com o dinheiro do consórcio. Com o dinheiro dos outros, que é bom É demais. isso. É melhor do que você fazer. E aí, com Marta, dinheiro. O consórcio, é porque o consórcio, assim, fazer uma provocação, essas áreas que envolvem dinheiro, cálculo, conta, e o pessoal é meio preguiçoso para fazer, aí alguns aproveitam disso, então gera muita possibilidade de falcatria, de... Lavagem de enfim. dinheiro. E aí fica mal visto a área, e tem a vantagem e desvantagem, né? Porque tem a desvantagem, então quando você vai falar de consórcio, o povo já fica, esse trem vai dar problema. Meu ramo, o ramo de consórcio Não é isso? é muito... cara, tem muito picareta. Pronto, é isso. Tem muito picareta. Então, aí você tem uma vantagem, porque você é da cidade, então aquela história que nós estávamos falando há pouco, você vai para uma cidade grande, isso aí é superativado, porque tem mais malandragem ainda, então até você criar uma credibilidade, na cidade pequena, você já conquista isso mais rápido, né? Tem E o esse cara fator não vem, positivo. ele não vem pelo Itaú, ele não vem por outra operadora, vem por você, né? Tá confiando em você. Porque em qualquer operadora você vai achar... Cara, claro. esses dias foi um cliente lá que claramente ele tava caindo no golpe. Eu tava indo pra Montes Claros, a gente tava indo lá... Tem uma amiga que caiu. a gente tava indo lá pra dar uma palestra lá pros colegas de trabalho, né, da administradora. E aí eu falei, eu tô indo pra Montes Claros, cara. Não, André, mas isso aqui é muito bom, eu vou fechar. E quando a pessoa quer e aquilo parece que atende a necessidade, a pessoa fica meio cega, né? Eu falei assim, não, eu entro na palestra 1h da tarde, vamos cedo comigo, você volta de táxi, você vai no carro comigo? E a gente foi, e o pessoal lá usava o nome do Santander, usava o nome do Itaú para dar golpe. E aí eu sentei na mesa do cara, o cara tem um escritório. E aí eu sentei na mesa. Quando ele falou coisas voltadas pro Itaú, aí eu comecei a confrontar ele. Não, eu sou representante tal aqui na região, aqui em Montes Claros, o único representante é fulano de tal. Tem outro que é tal. E quem é seu coordenador? E como é que é essa carta? Me passa aqui o grupo e cota. Mas tem demais, cara. Tem que ter cuidado. O nosso né? ramo, você vai achar muito picareta por metro quadrado aí. Você colocar numa sala um tanto de vendedor de consórcio, irmão, pouco aproveita. E assim, tem muita possibilidade, né? Porque até uma forma de vender. Eu vou provocar para você continuar e complementar. Eu falo assim, ó, cara, quer comprar essa carta, tal, já está contemplada, com 50 mil você contempla, você dá um lance e contempla. O cara paga os 50, chega lá, acontece Era justamente muito, isso né? aí que foi isso aí Eu que tenho uma aconteceu. pessoa próxima que caiu nisso. Deu lá, já estava olhando já um apartamento, pensando que ia dar Nada. certinho. Quando chegou lá, e olha que nem foi um golpe total, porque ela realmente pagou para a operadora certa. Mas pagou assim, por exemplo, X parcelas. Eles adiantam parcelas e fazem por fora um contrato ainda que você tá pegando uma carta. Meu cunhado quase caiu num desse, mas ele para comprar um caminhão. Ele não dá o lance, ele adianta a parcela. Adianta a parcela aí a pessoa já garante a comissão dela, porque a gente é comissionado mediante Pagamento. a adimplência do cliente, cara. E na adimplência também nos toma, a gente tem estorno, né? Então minha venda tem que ser bem feita e bem calçada. Então, gente, já fica alerta. E qualquer pessoa que virar para você e falar que está contemplada aqui com X, existe um mercado de cartas contempladas, e é assim que a gente faz a alavancagem patrimonial. E eu trabalho também com essa. Só que não é barato, o pessoal coloca na cabeça que é barato. Se com 50 mil você comprasse uma casa, irmão, todo mundo vendia um carro E comprava uma casa. Não tinha aluguel. Vocês concordam comigo? Eles fazem muito isso, não é assim que faz? Muito. Meu cunhado foi comprar e tava comprando caminhão. Quando eu peguei, eu falei assim... Já tava olhando o caminhão. Me dá um contrato aqui, cara. E é meu cunhado. Aí eu falei assim, olha... Aí peguei uma letrinha vermelha que tava lá, pequenininha. Eu falei, aqui... Só que o pessoal jurava de pé junto que era uma carta contemplada. Só que ele só ia pagar parcelas antecipadas. Só isso. E aí depois, se ele cancelasse, tanto faz. O pessoal não tá nem aí pra você. Tá. Entendeu? Eles querem ganhar o deles. Muita gente fato. trabalha assim. Tem que ter... Infelizmente. Então, é uma área que tem que gerar uma credibilidade. Então, cidade menor talvez facilite, né? Facilita. Porque tem uma referência de você, igual você falou. Tem uma família tradicional. É. Sabe que você A gente quer tá aqui no estar mercado aqui. com consórcio mesmo, desde 2012 a gente trabalha, né? Então, E a perspectiva de continuar, né? De Senão, continuar, daqui se Deus 30 quiser. anos eu quero estar vendendo isso aqui. é o projeto Minha Vida, eu não vou errar. Não posso errar. Então, cidade menor facilita. Facilita, isso aí facilita, né? Todo mundo conhece todo mundo, então pra você pegar informação de um pro outro ali. Mas o consórcio, hoje a internet tá fácil, né? De você identificar quando é e quando não é.
Mas ainda tem pessoas que Não, a informação é que você tá na área. E cega. Quando... Não, cara... minha sogra me mandou embora. Apareceu uma carta contemplada de 20 mil. Rapaz, o cara pensa que é oportunidade da vida dele e cega. E vai. E pega... Né? Eu conheço uma pessoa que é comum, minha pessoa que caíram nesse golpe também. E lida com o sonho das pessoas. É ruim, né? Cara, É ruim. trauma, a pessoa chega em casa e fala, eu vou comprar uma casa, já olha as casas. Essa pessoa que eu conheço já tava olhando casa, moço. Quando chega lá, não. Você só entrou no consórcio e pagou umas parcelas. Agora vamos ver o que vai dar. E, gente, continua pagando não existe mágica, tá? Não existe mágica. O consórcio da HS, ele possibilita você contemplar de forma mais rápida, de forma natural, né? Em relação a outros consórcios, porque tem outras modalidades de crédito, mas isso não garante a ninguém que seja do dia para a noite. Mas contemplou com 7 meses. Mas toda vez que eu converso com o cliente, eu falo, cara, 4, 5 anos é uma média legal se você fizer tudo da forma que eu tô te falando, seguir tudo que eu tô te falando aqui para que você contemple sua carta. Ah, mas vai demorar demais. Aí você pega o João, né, que tá falando que o consórcio demora demais, mas ele tá 10 anos pagando aluguel e não fez nada. E o financiamento pro cara tem que dar entrada, ele não tem a entrada, ou o nome dele não aprovou, ele viu, paga durante 35 anos e quando ele terminar, ele já, né? Tá no fim da vida. Tá no fim da vida, o consórcio te proporciona metade desse prazo, menos da metade, 15 anos, se você for confrontar com 35 aí, a diferença é brutal. E não vai te cobrar juros absurdos. Só que às vezes não dá para você aliar isso tudo que o consórcio está te oferecendo, sem entrada, sem juros e parcela baixa, com algo muito rápido. Não existe. Aí seria perfeito. Pode existir. Minha cunhada foi contemplada na quinta. Eu fui na 8ª. Você foi na 8ª, né? Você me contou mesmo. O seu foi imobiliário, não foi? Imobiliário. Cara, e vai acontecer. E tem consórcio. Alguém tá sendo, né? Alguém tá sendo. E tem consórcio que te proporciona. Todo mês tem gente sendo contemplado. E se você pensar bem, o consórcio te proporciona isso aí. Alguns administradores te proporcionam uma velocidade maior para você contemplar de forma orgânica, de forma natural. Só que isso não quer em relação a outro que não tenha igual o da HS. E eu vou falar de 2 produtos que eu tenho, né, para não falar mal dos outros. O Itaú você tem uma por sorteio e o restante saindo por lance livre. A realidade, outro alerta aí para todo mundo, realidade hoje do consórcio imobiliário no Brasil, por conta do financiamento que tá concorridíssimo e muito alto, realidade que a média de lance livre é altíssima. Gente, eu tô falando aqui de 68%, 70%. Que isso? Falar. Cara. Pra pegar 1.200.000. Só que aí o cara usa um embutido, tem tudo isso que vai onerar, vai chegar a isso aí. No final das contas é isso aí que você tem que dar, tá? Então, logicamente é legal você... E nem todo mundo tem esse dinheiro, né? Então, você vai... Eu perdi um pouquinho. Não, esse é o lance livre. Esse é o lance livre. Aí você pega o Itaú, isso. que sai... Ou você tem muita sorte ou você tem muito dinheiro. Resumindo, é isso aí. Aí você pega o da HS, que você tem o sorteio, o lance fixo, que pega umas por proximidade, o lance fidelidade, que pega outras por proximidade, só que nem todas as pessoas participam, e tem uma forma de você ser exclusivo, participar nessa, é só pagar em dia. Então eles valorizam quem paga em dia, né? Atrasou você vai ficar 6 meses sem participar dessa categoria. E 1 ano sem participar da segunda categoria, que eu vou falar que é o fidelidade. Então, assim, cara, você aumenta as suas chances sendo adimplente e faça o consórcio contemplar mais rápido. Perfeito. Então, se você pegar um produto que eu tenho, que é um que só sai um por sorteio, e outro que vai pegar por proximidade de números, vários números, né? Chega a contemplar muitas cotas, e a maioria são por sorteio, lance fixo, fidelidade, segunda fidelidade. Onde você vai contemplar mais rápido? Nesse que te proporciona mais formas. Então, se você pensar bem, você vai para um consórcio que vai atender a sua expectativa, e eu tenho esse produto, né? E sem contar com a meia parcela, que para quem paga aluguel é a salvação. Porque se você fosse entrar num consórcio imobiliário hoje, já pagando aluguel, cara, você tinha que ir pro financiamento mesmo. Eu iria. Tá. Porque a parcela, não vai dar para você aliar as 2 parcelas, aluguel e a parcela do consórcio? Não. Para a realidade da maioria dos brasileiros, não. Só que com a meia parcela, você alia o seu aluguel, com a parcela baixa até o dia que contemplar. Quando contemplar, sua parcela fica mais alta, só que aí tu não tem mais o aluguel. Entendeu? É isso. O consórcio, então, tem que ter tomar cuidado na hora de contratar, né? Muito cuidado, cara. E nosso escritório está à disposição. Eu estou à disposição. Você fala com o cliente, cara, não vai fechar, mesmo que não seja comigo, não gostou do meu, vai fechar em algum outro, pode vir aqui. Eu nem cobro nada.
Em um tempo a gente agenda um horário, né? Que não vou ter todo o horário do mundo para atender, mas a gente agenda um horário que vai ser legal para você, legal para mim. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Em algum momento você vai me indicar outro cliente. Eu creio que Outra fase da vida vai em precisar outro de momento você outro. vai precisar de mim e eu vou precisar de você também. E a gente vai trocando essa. É isso. A vida é feita de ciclos, né? Você tá indo pra esse ciclo novo agora, no ponto novo e tal. Então, parabenizar você pela ousadia, pela coragem e toda a sorte do mundo pra você lá, cara. Amém, cara. Muito dinheiro, muita prosperidade, saúde. Amém, Jesus. Recebo tudo. Tá bem. A vida é feita de ciclos. Nem só de ciclos vive o homem, né, André? Vamos falar de academia? Vamos falar Não, tô brincando, pô. Vamos encerrar, pô. Tá mais quase 2 horas já. Você tem um compromisso agora, parece, né? A produção me avisou aqui. Falou que você tem um compromisso agora. Eu sei que tem. Vamos lá, então. Bartan, gostou, cara? Show de Fazer um bola. consórcio, então? Eu já trouxe o negócio. Cadê o tablet? Ixi, nossa conversa Passa o aqui. telefone, tá Não, aqui. sabe o que tem que fazer? Nós temos que voltar para falar dessa área financeira. A gente tem falado alguns podcasts sobre. Uhum. Eu acredito que é uma área que o pessoal interessa muito. Não só sobre o Sim. consórcio, só para você ver, experiência de fases difíceis, como que saiu disso, como que o consórcio pode ajudar também. Então não é só informação sobre o consórcio. Nós temos soluções financeiras. A gente trabalha hoje Então, com, né, com cara? palestras para empresários, para aumento de patrimônio, capital de giro, tudo voltado através do consórcio. Né? O consórcio é um produto, foi criado para aquisição, mas hoje ele tem atende O público várias da gente necessidades, pede esse cara. tipo de informação aqui, cara. Eu tenho, cara. Me Pois é. chama de novo. Então, a gente tem que, falando, mas eu voltar tenho que aqui e falar vim mais para sobre. falar sobre essa área financeira. Inclusive, estou mais voltado para esse estudo sobre isso também na psicologia. É uma área muito carente de informação. Muita gente passando as dificuldades aí por falta de informação. A gente viveu isso, velho. Hoje é um pouquinho mais esclarecido, mas a gente já viveu as falências que eu tive, que me deu uma condição de hoje. A hora que começa a sentir assim, o ar do problema, da crise, você já, opa, acho que eu já senti esse cheiro antes. É o cheiro que, espera aí, tem um alerta aqui. E muitos não têm informação sobre isso. E tudo que a gente fala, hoje tem um profissional, lá no questionário vocês perguntam, né, quem é a sua referência. Sim. Eu tenho uma referência muito grande, chama João Torre, cara. O cara é magnífico, fantástico, mexe com o mesmo produto que eu trabalho. E tem outra pessoa também. Os caras começaram dando palestras de forma... Hoje eles cobram para falar o que eu falo de gratuito, sabe? Os caras cobram. Os caras sentam com o dono da van, Perfeito. eles prestam essa consultoria e nós estamos aqui com o mesmo conhecimento, com o mesmo produto que o cara, para prestar de forma... eu acho que a gente tem que popularizar, eu acho que A informação, né? a informação, Sim. dar condições para que nossa região cresça, se desenvolva, né? E nós temos o produto para isso, tanto para quem quer adquirir sua casa própria, tanto para empresários que querem desenvolver seu negócio, aumentar seu patrimônio, fazer alavancagem financeira patrimonial. Nós temos um produto legal. E dinheiro, para fechar na minha parte, eu vejo assim, você não pode deixar chegar muito perto do estouro. Você já tem que precaver, né? Mais do que outras áreas. Sim. Então, a hora que começar a apertar ali, você já tem que parar e falar, espera aí, cara, eu tenho que ver o que eu faço aqui. E a tendência errada nossa é, não, espera, acho que eu aguento mais um pouco. Espera, eu aguento mais um pouco. Eu vou dar um jeito esse mês. mais um pouco, é dia 30 ainda, espera aí, até lá eu resolvo. Até lá eu vou arrumar mais dinheiro. Até lá eu vou dar um jeito. E às vezes dá certo esse Não, mês, aí cara, mês que vem, aí... Isso é muito perigoso. Você já tem que chegar assim, opa, começou a não estar legal, vamos parar aqui, vamos buscar informação, que muita gente também tem receio de buscar informação, né? Parece, mas como é que eu vou perguntar sobre dinheiro? É até vergonhoso às vezes. Não, espera aí, chama a esposa, chama o marido, vem cá, ó, comecei a sentir que a coisa não está legal, não. Vamos procurar ajuda, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos renegociar aquilo lá, o que a gente está devendo, porque até lá a probabilidade é pequena de eu conseguir esse dinheiro. Tem que ser com mais antecedência. E o consórcio é justamente isso, é uma forma planejada. E, Bartan e Vitor, cara, o único investimento que eu conheço no Brasil, não tem outro. Se tiver outro, vocês me falem, cara, vocês têm conhecimento, que você não precisa de dinheiro para começar a investir. Você vai escolher um valor de parcela que cabe no teu bolso, vai começar a investir e esperar seu retorno. E quando contemplar, você escolhe o que você vai fazer. Se você quer o Pix mesmo, se aquele dinheiro vai fazer sentido para você agora, ou se não, você quer construir patrimônio. Né? Tem que ter cuidado no trato com o money, né? Cara, e hoje todo mundo pode investir com consórcio. Nós temos investimento a partir de 341. Foi o primeiro que eu fiz na mão do vendedor lá. 341,50 para uma carta de R$100.000, que vai fazer diferença. É um valor que é suado, não vou falar que é pequeno, não.
que é suado para todo mundo, né? Poxa, ninguém vai pegar. Sim. Mas que a gente gasta em bobagem, Perfeito. às vezes, né? Em coisas fúteis que não vão trazer um retorno. É Muito isso. bem. É isso, Dé. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigado pelo tempo. Eu sei que é corrido, né? Eu que agradeço Viajação vocês, aí. Vitor, Vartan, pessoal. É isso aí. E esses cortes vão girar aí, eu tenho certeza que vai trazer bons retornos aí pra você lá. Amém. Amém? Amém. A gente volta depois pra parte 2. Volta pra parte 2 pra gente Ó, falar mais de gostei. dinheiro Então aqui. foi bem, cara. Você foi muito bem, você falou que tava nervoso, pô. Tá tranquilo, tá em casa. Foi bom, foi bom. É bom de Trembo, lábio, né? Desde trembo, pequeno e tal. trembo, eu ando nervoso. Não, cara. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio do podcast. Na próxima terça-feira, 20 horas, estamos ao vivo de novo. Vartan, Até semana que vem. até semana se que Deus vem, quiser. cara. Valeu, André. Obrigado. Abraço. Um abraço pra vocês, tudo de bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau.